Está gravando. Nós ainda estaremos mexendo ou trabalhando com a lei de Ohm. Aliás, lei de Ohm, vocês vão perceber que vocês vão usar a lei de Ohm a vida toda, quem for mexer na área de eletrônica. Na maioria das vezes, sem perceber que está usando a lei de Ohm. Hoje eu pretendo dar um fechamento naquelas práticas, né, do que a gente viu nas práticas anteriores. Aí eu gostaria de saber, gostaria que vocês monitorassem aí, se estão enxergando essa figura aí. Essa figura aí está aparecendo aí? Alguém poderia dizer, confirmar para mim? Está aparecendo sim, professor. Beleza. Obrigado. Bem, gente, naquela primeira tarefa sobre lei de Ohm, nós, nós pegamos acho que foi alguns resistores, e utilizamos 4 pilhas e fomos ajustando o valor da tensão aplicada sobre cada resistor, e para cada situação a gente verificou a corrente. Nós optamos por usar pilha no lugar de uma fonte variável, apesar de que no simulador tem a fonte variável, para ficar mais assim interativo, né? Para vocês perceberem melhor o que acontece. E colocar uma fonte variável, a gente sentiu que fica assim meio frio a situação. A gente não vai usar, provavelmente daqui para frente, muitas vezes pilhas mais. A gente vai usar fontes mesmo de tensão, a própria fonte do simulador. Bem, o que a gente fez lá então foi obter dados para traçar a curva característica do resistor. Por exemplo, o resistor número 1. O que nós fizemos lá? Nós aplicamos uma tensão, né, que foi o resultado da soma das 4 baterias, das 4 pilhas, desculpe, dava 6 volts. Houve uma quedazinha lá no próprio medidor de corrente que estava em série, e a tensão que foi medida direto no resistor foi esse valor aí, se lembram? E a corrente no miliamperímetro em série foi 2,98 miliamperes. Com isso, nós podemos obter um ponto no plano cartesiano aqui para traçar a curva característica, né? O macete é o seguinte, olha aí, quando vocês forem fazer um gráfico e determinar qual o quadriculado, isto é, se você não for usar um programa próprio de fazer um gráfico, mas olhando do aspecto assim, mais didático, digamos que você está com um papel quadriculado e você vai estabelecer as escalas, né? Normalmente, quando a gente estabelece a escala, a visão que a gente tem é que a curva que eu vou desenhar vai ocupar a área toda, ou o máximo possível da área do quadriculado. Não é assim prático eu pegar um quadriculado numa dimensão tal e eu utilizar um pedacinho só dele. Quer dizer, sobra muito papel, digamos, muito gráfico, e não fica com resolução boa. Da mesma forma, se eu for fazer uma curva muito grande que extrapola os limites do gráfico. Então, tem que ter uma certa coerência aí, né? E esses 2 valores aqui, que eu coloquei aqui, que está na frente de você, estabelece uma situação que eu posso ocupar de maneira bem proveitosa todas as dimensões do gráfico que eu tenho disponível, ou do quadriculado que eu tenho disponível. Por exemplo, a tensão 5,96, vamos pôr 6 aí, arredondar. Eu divido a escala horizontal aí em números de divisões até 6 volts. Não precisa de pegar e ultrapassar os 6, nem ser muito inferior a 6, assim como a corrente também lá. 2,98, arredondando para 3, eu posso graduar a escala de corrente, eu vou pôr aqui, ó,
de tal forma que o limite dela fique em torno dos 3 miliamperes. Não deve ficar lá embaixo nem ultrapassar. Isso. É mais prático fazer assim. Bem, para essa coluna da tabela, com esses dois valores, eu marco lá aquele pontinho ali, é o primeiro ponto da curva característica. Eu estou fazendo dessa forma, gente, porque vocês já estão acostumados a fazer gráfico, vocês usam programas para fazer, mas olhando o aspecto didático, e nós estamos com tempo para fazer isso, eu vou imaginar que vocês não têm tanta experiência, eu sei que tem, mas vou imaginar que não tem. Por isso que eu estou dando esses macetes. Assim. De qualquer forma, nunca é demais, né? A outra coluna, que tem esse par de valor, que nós colocamos outro valor de tensão e medir, né? São 3 pilhas, dá 4,5 volts, considerando a queda, passou para 4,48, e a corrente que mediu lá deu isso. Com esses dois valores, marcando no gráfico lá, eu tenho esse ponto aí. Em resumo, fazendo isso para os outros valores, eu vou obter esses pontos aqui. Ó. Eu não fiz para zero, mas marquei o zero lá. Juntando os pontos, eu tenho essa reta aqui, ó, que é a curva característica do resistor 1. Chama de curva característica do resistor 1. Agora, o que é importante para a gente considerar nessa curva característica? É o seguinte, quando você está pensando na lei de Ohm, você deve levar em consideração duas coisas. Uma é o que a gente chama de resistência estática, e a outra é o que a gente chama de resistência dinâmica. A resistência estática, aplicando a lei de Ohm, você obtém pegando um valor da curva característica e divide de tensão ou de corrente, e, no caso, pegando um valor de tensão e divide pela corrente correspondente, tá certo? Aí você está aplicando a lei de Ohm direto, que é tensão sobre corrente, e acha a resistência. Essa resistência é chamada de resistência estática, porque você pegou um ponto só. O outro conceito que a gente tem é o conceito de resistência dinâmica. Isto é, você pega uma faixa de valores de tensão e divide pela faixa de valores de corrente correspondente. Por exemplo, no caso que está no gráfico aqui, você pega aqui, ó, foi arbitrário escolher essa faixa aqui, ó, e vou chamar isso aqui de ΔR. E essa outra faixa aqui, ó, é o ΔVR. Então, para essa variação, por essa faixa de valores aqui, ó, de tensão, eu vou ter essa faixa de valores de corrente. Então, por exemplo, de 1,5 volt até 3 volts, né, eu tenho esses valores aqui, ó, esse valor aqui que eu não escrevi, né, de corrente, até esse valor de corrente aqui, ó. Desculpe aqui, ó. Então, se eu dividir o ΔVR sobre o ΔR, eu tenho a resistência, que a gente chama de resistência dinâmica, né? Sinônimos para esses termos. Resistência estática é comum ser chamada de resistência CC, né? E resistência dinâmica é comum ser chamada de resistência AC. Certo? Quando o componente é linear, que é o caso de um resistor, não faz diferença. Né? Por quê? Porque é uma reta. Qualquer ponto que você obter aí, você tem a mesma resistência, e qualquer faixa de valores que você estabelecer para determinar a resistência dinâmica, você também tem os mesmos valores, porque eu vou estar trabalhando com triângulos. Por exemplo, se eu quero calcular a resistência estática aplicando direto a lei de Ohm nesse ponto aqui, eu vou obter, vou pegar 4,5 volts e dividir por quanto? 2,25 miliamperes, que é o valor que está aqui, ó. Vai dar um valor lá X, tá certo? Então, com isso, eu estarei calculando o que a gente chama de resistência dinâmica. É a aplicação direta da lei de Ohm. Né? Mas se você analisar, esse valor 4,5 aqui, ó, pode ser considerado como sendo ΔVR, se eu pegar o ΔVR de 0 a 4,5. Assim como esse valor de 2,25 aqui, ó, é o ΔR, se eu estiver considerando essa faixa de valores de corrente aqui. Como é triângulo, não faz diferença. Isso quer dizer o seguinte, para resistores, resistência estática e resistência dinâmica é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma.
Por isso que a gente comumente diz que aplica-se a lei de Ohm em elementos lineares, isto é, elementos que têm sua curva característica, como curva característica uma reta, que é o caso dos resistores, puramente resistores, né, ou fundamentalmente resistores, certo? Mas em termos gerais, certo? Existem outros componentes, muitos outros componentes que não têm como curva característica uma linha reta. Aí a gente tem que tomar cuidado na hora de aplicar a lei de Ohm para fazer isso da maneira correta. É o objetivo dessa aula mostrar como que a gente se sai nessas situações, tá certo? Então, veja bem, o que nós apresentamos aqui é uma maneira gráfica de representar um componente e verificar o valor da resistência desse componente. Eu quero lembrar uma coisa, é o seguinte, eu poderia colocar no eixo vertical da zona ordenada tensão e aqui corrente. Muitos professores preferem adotar isso. Por quê? Porque aparentemente, ou não posso dizer que seja só aparentemente, é didático, né? Ou fica assim, talvez mais intuitivo, quando você pega o eixo vertical e divide pelo horizontal. Se você põe tensão aqui, né, V, e aqui I, e divide V por I, dá direto o valor da corrente. Né? Mas eu particularmente prefiro a situação porque os manuais e muitos livros, quando você está principalmente trabalhando com componentes não lineares, o eixo vertical é corrente. Tá? Então, em vez de dividir o eixo vertical pelo eixo horizontal, vamos dividir o eixo horizontal pelo eixo vertical. Qual que é o problema? Não tem, né? Então, para nós aqui, vamos utilizar sempre esse padrão: eixo vertical, corrente, eixo horizontal, tensão. Tá? Se o professor da teoria estiver usando o contrário, não tem problema nenhum. Ele prefere usar assim e acredita que é melhor assim. Tá? Eu, particularmente, não sei qual que é melhor, qual que é pior. Acho que não tem melhor nem pior, não. Né? É só você saber o que está fazendo, tudo bem. Se você gostar mais de pôr no eixo vertical, a corrente, usa. Se não, põe atenção. Ninguém vai culpar vocês, nem azedar a sua vida por causa disso, não. Bem, então, gente, só para fechar aqui, ó, a resistência dinâmica é dada por quê? Por uma variação de tensão sobre uma variação de corrente. No caso do resistor, não faz diferença eu tirar o delta ali, ó, e colocar VR e IR, porque é mais comum, inclusive. Né? A gente aplica a lei de Ohm comumente, ou assim, de maneira assim, mais geral, em resistores. Né? Mas, como eu disse, na eletrônica, a gente não tem só resistor para considerar e calcular no circuito. Nesse caso aqui, para esse caso que nós desenhamos aqui, nós temos a situação. Ó. Eu peguei os valores aqui na tabelinha, né? E dividi. Peguei 2,99 volts, que é o valor que deu. Eu peguei uma faixa aqui e dividi, né? Um delta V aqui, ó. Eu peguei mais ou menos aqui, os valores que estão aqui na tabelinha, aqui, ó. 2,99, né, para 2,99 eu arredondei a corrente para os... Aliás, nem arredondei. 2,99 volts. Eu peguei esse valor aqui, 2,99, e esse valor de tensão 1,5, esse menos esse, 2,99 menos 1,5, e os correspondentes valores de corrente, que é esse valor aqui, ó, para 2,99, que é 1,49, e o outro valor, 0,75 miliamperes, que é esse valor aqui. Está tudo claro aqui no gráfico, né? Aí dividido deu esse valor de resistor aqui. Ó. Se eu tivesse pegado 4,5 dividido por esse valor aqui, 2,25, ia dar o mesmo valor. Ou se eu pegasse os 6 volts aqui dividido por esse valor aqui, ó, que é 2,75, 2,2, não, 3, cara. Se eu pegasse os 6 volts e dividido por 3, ia dar 2, que qualquer ponto que eu pegar aqui e usar o valor de tensão e dividir pelo valor correspondente de corrente, tem que dar a mesma coisa, porque é uma linha reta, tá certo? Bem, depois nós fizemos para outros resistores, e lá no finalzinho nós fizemos para a lâmpada. No caso da lâmpada, deu essa situação aqui, ó. Fazendo do mesmo jeito que fizemos porque para o primeiro resistor, vou passar mais rápido aqui, nós obtivemos essa curva aqui, ó. No caso, deu uma linha reta. Mas eu lembro de ter falado com vocês
que numa lâmpada real, a curva característica não é uma linha reta. Só no simulador que eles colocaram, por questão de simplificação, uma lâmpada lá, ou a equação que vai funcionar, que vai ser aplicada na hora de você obter os valores lá no simulador, é uma situação, uma equação de linha reta, que deu uma linha reta, mas na prática não é assim, não. Então, isso aqui é a mesma coisa do caso do resistor, é o mesmo processo que fizemos, blá, 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 eu vou andar mais depressa aqui, tá certo? E chegar à conclusão que aquela lâmpada lá tinha uma resistência de 60K. Isso? Vocês já devem ter observado lá na hora que vocês fizeram a curva característica e tal. Bem, o que é que nós queremos acrescentar hoje? São essas perguntas aqui. Ó. Deixa eu tirar isso da frente aqui. Se tivesse jeito, seria bom, não tem não. Teve. Olha aqui, a primeira pergunta. Se alguém quiser me responder, antes de eu mostrar a resposta, eu ficaria feliz. Primeira pergunta. Qual a curva de um resistor de resistência infinita? Imagine que eu tenho aqui o plano cartesiano e vou traçar nele a curva característica desse resistor, de resistência infinita. Está faltando um i aqui nesse infinito aqui, desculpa, agora que eu percebi. Qual que seria, gente? Alguém responderia para mim? Qual que seria a curva? Como que eu desenharia ela aqui? Como que ela ficaria aqui desenhada? Ninguém? A Bianca, eu vi seu nome antes aí. Essa aqui, ó. Viram aí? Essa linha vermelha aqui, ó. Por quê? O que ela está indicando para mim? Se a resistência é infinita, significa que para qualquer valor de tensão, a corrente é zero. Então, no eixo de tensão, ela está exatamente sobre o eixo de tensão. Então, no eixo de tensão, se eu considerar qualquer valor de tensão aqui, ó, qual que é o valor da corrente? Zero. Então, um componente que tem uma resistência interna típica, ou um valor de resistência infinita, a curva característica dele é essa aqui. Agora, e se for o contrário? Pergunta 2. Se ele tiver uma resistência nula, né, obviamente, a curva vai ser também uma linha reta, né, porque ele é um resistor, só que ela está sobre o eixo de corrente. Quando você verificar isso, a conclusão que você tira é o seguinte, sobre o componente, a tensão vai ser zero, mas a corrente pode ser qualquer uma, cara. Então, eu tenho um valor qualquer de corrente no componente, mas a tensão não existe. É a aplicação da lei de Ohm. Né? Se você pega uma corrente e multiplica por uma resistência nula, a tensão é nula. Então, a curva característica de um componente que tem uma resistência nula é uma linha reta vertical sobre o eixo da corrente. Entendeu? Agora, e se não for nem nula e nem infinita? É a curva que nós vimos anteriormente. Por exemplo, essa aqui. Ou a da lâmpada que a gente viu lá. Então, não existe componente cuja resistência é nula, exatamente, e nem componente que a resistência é infinita, realmente. Né? Existem componentes que a resistência é tão baixa que eu posso considerar nula e colocar a curva sobre o eixo onde que está aí. E também eu tenho componentes que a resistência é tão alta que eu posso considerar infinita, aí a curva fica sobre o eixo horizontal. Mas são situações assim idealizadas, elas não existem de fato, não. Mas numa situação relativa eu posso considerar. A terceira pergunta. Como você calcularia a resistência de um componente se tivesse a seguinte curva característica? Por exemplo, suponha que o componente seu tem essa curva característica aí. Não importa qual que é o nome do indivíduo, não. A curva dele é essa aí. Como é que você calcularia a sua resistência? Eu pegaria, por exemplo, um ponto aqui, ó, onde que eu pus a seta, verificaria a tensão que está aqui, pegaria a projeção aqui e verificaria a corrente, pegaria o valor da tensão e dividiria pela corrente, sim, você calcularia a resistência naquele ponto. Mas e se o ponto tivesse aqui, ó, onde que eu pus a seta agora? Você fizesse essas duas projeções, daria o mesmo valor
da resistência? Obviamente que não. Né? Por quê? Porque esse componente não tem uma curva linear. Aí como que eu resolveria essa situação? Qual das resistências que eu usaria num circuito? Imagina que você está usando um circuito lá, aplicando a lei de Kirchhoff, que vocês já estudaram, ou estão estudando. Qual resistência que você usaria para aquele componente? Se fosse um resistor, era fácil, era só pôr o valor do resistor. Mas se ele tem uma curva como essa, que obviamente não é de um resistor, como é que você se viraria? E se fosse, por exemplo, aliás, no caso aqui, no caso de uma lâmpada, a curva característica real de uma lâmpada é essa aqui. Se você pôr uma lâmpada lá no circuito, qual a resistência da lâmpada que você vai usar? Você não sabe qual é o ponto dela que você estaria considerando, em princípio. Né? Outra pergunta, e se a curva fosse essa aqui? Ó? No caso, é a curva parecida com a curva de um diodo. Se o ponto tivesse aqui, ó, onde que eu pus a seta, a projeção daria essa tensão e essa corrente, dá um valor. Mas e se o ponto tivesse aqui embaixo? Daria uma tensão menor e uma corrente bem pequenininha. Qual ponto que eu usaria? É uma pergunta, né? Então, está aí o indivíduo que tem essa curva característica. Como é que eu resolveria o problema? Tá certo? 2 exemplos, um diodo comum e LED. Tem essas curvas características, vocês viram na aula passada. Mais uma pergunta, mais uma situação. Ou mesmo essa curva característica aqui, ó. Nós vimos também a curva característica de um diodo polarizado reversamente. Pensa bem, qualquer lugar que tiver o ponto aqui, vai dar uma relação tensão-corrente diferente, portanto, uma resistência diferente. Esses componentes têm resistências estáticas diferentes, então você não trabalha com resistência estática quando utiliza esse tipo de componente. E se for esse aqui, ó, acredito ou não, um componente que tem essa característica. Vocês vão entrar em contato com ele lá no 3º ano da eletrônica de potência, é o tiristor, ou SCR, ele tem exatamente essa curva característica aqui. Aqui tem um desenho de uma foto de mas poderia ser, por exemplo, esse aqui. Ó. Esse aqui já é para potência grande. É chamado de tiristor rabicho. Né? Ele tem um terminal aqui, ó. É um cabo, né? Flexível. E esse aqui, ó. Vocês vão acreditar que existe um componente eletrônico com essa curva característica? Olha ele aí, ó. É o transistor de unijunção. Esse componente tem uma curva característica aqui. Olha a loucura. Se o ponto estiver aqui, vai dar uma corrente negativa e uma tensão positiva. Se o ponto estiver aqui, ó, vai dar uma tensão positiva e uma corrente positiva. E olha só como a coisa varia. Uma situação mais incrível ainda. Quando você pega uma faixa de valores, de tensão e valores de corrente correspondente, divide a tensão pela corrente, ele vai estar com valores positivos e negativos, dependendo do ponto. Porque se eu pego uma tensão maior e divido por uma tensão maior e retiro uma tensão menor, por exemplo, supõe que aqui seja 5 volts e aqui seja 2 volts. Então, esse valor aqui dividido por isso dá um valor positivo. E a corrente, a relação de corrente também dá valores positivos. Portanto, dá uma resistência positiva. Mas se for o contrário, né? Se eu pegar uma situação aqui em cima, uma situação que a corrente diminui com a tensão, esse componente tem essa característica. Dependendo da curva aqui, quando eu aumento a tensão, a corrente diminui. Contrário de um componente convencional. Então, esses conceitos, né, essas situações, ficam difíceis de serem tratadas, né, quando você simplesmente aplica a lei de Ohm. Né? A solução para esse problema é usar um artifício que a gente chama de reta de carga. A reta de carga já foi dada lá na teoria, eu vi nas aulas lá dos professores, nós vamos reafirmar aqui, tá? O objetivo nosso da aula de hoje, básico, é reafirmar esse conceito para vocês aqui. Então, para chegar nele, vamos considerar essa equação aqui, a equação do primeiro grau, certo? E vamos dar algum exemplo, 3 exemplos aqui. Ó. Primeiro, suponha que a equação y igual a x mais b seja essa aqui, ó.
né? Então, resolvendo esses valores para x igual a 2, 1, 2 e 3, 0, 1, 2 e 3, eu vou obter esses valores aqui. Vocês podem conferir aí. Ó. Por exemplo, se eu coloco x igual a 0, menos 2 vezes 0, dá 0. Mais 4 é 4. Tá aqui. Fazendo dessa mesma forma para os outros valores, eu tenho esses valores de y aí. Ó. Tá certo? E a representação dessa equação no plano cartesiano é essa reta aqui. Ó. Se vocês pegarem os valores de x e y e plotar, vai dar essa reta aqui. Ó. Então, é a equação de uma reta. Isso aqui é a equação de uma reta. E observe a inclinação dela. Ó. É uma reta aberta. Isso porque isso aqui, ó, que é o coeficiente angular, ou declividade, é negativa. Então, quando a equação está negativa aqui, a reta tem essa inclinação aqui. Ó. Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó, que é a mesma equação, só que eu tirei o negativo. E resolvendo para esses mesmos valores, 0, 1, 2 e 3, eu vou obter esses valores de y aqui. Ó. Depois vocês podem chegar com mais calma se quiserem. E a curva dela é essa aí. Ó. Né? Porque eu peguei para cada valor de x aqui, os correspondentes y, e coloquei os valores aqui no gráfico e cheguei a essa curva aqui. Observe que a inclinação dela é o oposto dessa aqui, ó. É positiva, a declividade é positiva. Por quê? Porque o 2 aqui, ó, é positivo. O outro ponto interessante é onde ela cruza o eixo vertical. Observe que todas as duas curvas cruzaram o eixo vertical no ponto 4. Esse 4 é um coeficiente que ela tem que indica o ponto que ela cruza o eixo vertical. Entende? Então, ao ver uma equação dessa direta, você já mata assim. A inclinação dela é positiva ou negativa e ela vai cruzar o eixo vertical no ponto 4, nesse ponto aqui. Ó. E se eu quiser desenhar sem precisar de pegar ponto por ponto, eu uso a trigonometria aí, né? Por quê? Porque a partir do ângulo, que é a inclinação dela, eu posso desenhá-la também, só que dá mais trabalho, né? Só para finalizar, veja a mesma equação aqui, ó, igualzinha a primeira, só que eu não pus o 4. Eu pus o 4, esse B aqui, ó, o valor de B é igual a 0. Como é que ficou? Os valores foram esses aqui, ó. Depois vocês podem comprovar se quiserem. Olha o desenho dela aí, ó. A verde. É a mesma da vermelha, só que ela cruza o eixo no ponto 0. Por quê? Porque esse coeficiente aqui, o B, é 0. O resto é tudo igual, tem a mesma inclinação. Então, quando eu vario esse ponto aqui, eu modifico esse valor, sem mudar os outros, eu estou fazendo a reta mudar a sua posição no plano cartesiano sem mudar a inclinação. Mas se eu mudar esse índice aqui, eu mudo a inclinação e posso fazer, inclusive, ela ser negativa. Certo? Bem, isso aqui é só um resumo do que vocês aprenderam lá na matemática, que é o que nós vamos usar a partir de agora. Vamos pegar esse circuito aqui. Ó. Esse é o circuito básico da eletrônica ou da eletricidade. Por quê? Porque ele tem uma fonte de tensão, que eu pus uma pilha aqui só para ilustrar, para ficar mais bonitinho. Uma pilha não, uma bateria Duracell. O resistor insere com um componente aqui que está dentro dessa que está aqui, que pode ser ou um resistor, um elemento que tem uma resistência linear, ou um elemento que não tem uma resistência linear, por exemplo, um LED, um transistor de unijunção, tal. De qualquer maneira, eu estou entendendo que entre o ponto A e B existe um componente, né, que pode ter uma resistência linear ou não linear, quer dizer, aqui eu posso considerar qualquer componente que exista, desde que ele tenha apenas 2 terminais. Aí eu tenho um circuito em série, que tem uma fonte de tensão, uma resistência e um componente. Se esse componente for um resistor, calcular fica facílimo, vocês já viram lá, ó. Os professores mostraram, né, vocês já fizeram até intuitivamente, cálculo que tem 2 resistores em série. Você sabe calcular corrente, queda de tensão em um, queda de tensão no outro, potência, etc. Vocês têm condição de trabalhar muito bem usando o conceito estabelecido pela lei de Ohm
e os teoremas básicos da eletricidade. Mas e se o componente não for um resistor, né, isto é, se ele não tiver uma resistência dinâmica, resistência linear, desculpe. Aí é que nós vamos precisar trabalhar mais um pouquinho. Então, está aqui o mesmo circuito, utilizando símbolos, tá? Tirei o desenho do resistor e pus o seu símbolo, tirei a bateria e pus o seu símbolo, e aqui coloquei, inventei esse símbolo aqui, ó. É um retângulozinho para representar um componente. Eu colori ele de forma diferente para diferenciar do resistor. É um componente que tem uma resistência que pode ser linear ou não linear, certo? Aí, eu vou trabalhar agora com o seguinte. Está aqui o circuito reapresentado, né? E aqui é o que eu afirmei, ó, entre os pontos A e B é colocado um dipolo, quer dizer, um componente que tem dois terminais, linear ou não, que estamos chamando de RX. Né? Uma observação é o que eu coloquei aqui, ó. A reta de carga é mais usada quando o componente é não linear. Por quê? Porque ela dá um trabalho. Trabalhar com reta de carga é um pouco mais trabalhoso do que você simplesmente pegar essa tensão, dividir pela soma dos dois resistores e calcular a corrente. Tendo essa corrente, multiplica pelo R, acha a tensão aqui, pelo RX, quer dizer, muito simples. Né? Então, quando o componente é linear, não vale a pena usar a reta de carga. Mas quando o componente é não linear, se você quer trabalhar com precisão, você tem que usar a reta de carga. Em muitos casos, não se deseja tanta precisão e você pode usar um processo aproximado e não usar a reta de carga. Mas quando se deseja, são duas questões importantes. Quando se deseja mais precisão, você vai ter que usar a curva característica própria do componente, específica dele, que vocês viram como se determina, né? Nós fizemos, tem 3 semanas, então você vai usar esse componente e a reta de carga. Então, isso quando se deseja precisão, tá? E quando o componente é não linear. Quando for linear, como eu já disse, não há necessidade. Bem, então esse circuito, gente, voltando a ele aqui, ó, você já sabe, considerando a lei de Kirchhoff, né, que o valor dessa bateria aqui é distribuído uma queda de tensão aqui, ó, mais uma outra queda aqui, ó, isto é a soma da tensão sobre o resistor, que você sabe que é I vezes R, né, lei de Ohm, mais o VAB. Então, é o VAB mais o I vezes R. A soma dos dois dá o VCC, não é isso? Rearranjando os termos, nós temos essa situação aqui. Ó. Eu simplesmente coloquei o IR de um lado da equação e ficou do outro lado os outros dois. A equação ficou dessa forma aqui. Ó. Beleza? É ou não é? Bem, vocês vão observar que I, a corrente I, e a tensão VAB são variáveis, porque elas dependem, se eu, por exemplo, mudar o resistor ou mudar o valor da fonte, né, os valores delas vão mudar. Elas são estabelecidas em função dos outros componentes que são fixos, que podem ser fixos para uma certa situação, são determinados. Né? Então, continuando com a mesma equação, usando um artifíciozinho aritmético aqui, ó, eu dividi todos os dois lados da equação pelo R, ficou dessa forma aqui, ó, I vezes R sobre R, e do lado de lá ficou menos VAB sobre R, mais o VCC sobre R, porque eu vou chegar num ponto que eu estou querendo, por isso que eu fiz esse arranjo aí. Né? Cortando o R com R aqui, ficou aqui, ó, ficou dessa forma. A conclusão que a equação relativa a esse circuito é exatamente igual à equação da reta. Né? Vocês lembram da equação da reta? Y é igual... qual o nome que eu usei lá? Deixa eu voltar lá, esqueci. Vou voltar lá, desculpe aí. 2x, x, estou ficando doido. Voltando aqui, ó. Eu tô querendo... Y, vou voltar aqui, ó. Cadê a seta? Sumiu a seta? Volta aqui, ó. Y é igual a x mais b, tá certo? Y é o I, o A, que é a declividade ou a inclinação, é menos 1 sobre R, então essa reta aqui, ela é negativa, ela é mais aberta. Né? Então, seria Y igual a x, o x é o B, é o VAB, mais o Bzinho, que é essa constante aqui, VCC sobre R. Então, isso aqui é a equação
do segundo grau, é igualzinha àquela que nós vimos lá da reta. Então, ela pode ser representada no plano cartesiano por uma reta. É o que nós vamos fazer aqui. Ó. Como você sabe, 2 pontos definem uma reta, eu vou usar só 2 pontos. Né? E vou colocar aqui, ó, o eixo vertical, como sempre, faço a corrente, e no horizontal, a tensão. Né? São as variáveis. O I é a variável que a gente chama de dependente, e o VAB é independente. Né? E coloquei aqui, ó, como exemplo, só os 2 pontos para estabelecer a reta. Eu uso o x igual a 0, que é esse ponto aqui, ó. Aí eu fui lá na equação, coloquei x igual a 0 nela. Se eu ponho x igual a 0 aqui nessa equação, o que acontece? A corrente vai ser dada só por VCC sobre R. Então, voltando lá, para x igual a 0, a corrente é VCC sobre R. Aí eu marquei aqui, ó, um ponto dado por VCC igual a 0. Na mesma equação, se eu coloco o y igual a 0, né, se o y é 0, voltando lá de novo, só para concluir, se isso aqui for igual a 0 e passamos isso para o lado de lá, o que vai acontecer? O i vai ser igual a, aliás, se i for igual a 0, o valor da tensão nos terminais do componente é VCC. E olhando o circuito fica claro, se não tem corrente nele, se o I é igual a 0, o VCC, aliás, o VAB, é o próprio VCC, porque se o I é igual a 0, não tem queda de tensão no resistor, a tensão da fonte fica aqui. Então, voltando lá no gráfico, o outro ponto é estabelecendo o I igual a 0. Então, o valor de VAB é o próprio VCC, que eu marquei ali. Aí, o que eu faço? Coloco a reta aí, ó. Essa é a reta de carga do circuito. A gente tem que entender que a reta de carga é uma curva característica do circuito, certo? Isso quer dizer que, independente ao que eu colocar lá no circuito, quer dizer, vou voltar lá de novo para ficar mais claro para vocês, indiferente ao valor do que eu colocar aqui, ó, qualquer que seja o indivíduo que eu colocar aqui, o valor da corrente que vai circular e a queda de tensão é estabelecida ou vai estar sobre essa reta de carga. Porque ela representa o circuito. Então, a gente diz o seguinte, que o ponto de operação é o ponto que estabelece o valor da corrente e a tensão sobre o componente. No caso, o componente desconhecido lá, o RX. Bem, a reta estabelece o seguinte, que o ponto de operação está sobre ela, quer dizer, ela vai estar, não tem como não ficar sobre ela, porque ela está representando o circuito. Então, qualquer componente que eu colocar vai produzir ou vai deixar passar uma corrente e vai apresentar uma queda de tensão cujas ordenadas, aliás, coordenadas, a palavra é coordenada, estão sobre ela. Então, a operação está sobre ela. Mas como eu não sei o componente, eu não sei onde que está o ponto de operação. Então, eu tenho que levar para cá ou trazer para cá o componente. Né? Esqueci de pôr aqui a inclinação da reta, que é negativa. Por exemplo, suponha que a curva do componente seja essa aqui. A curva do componente, gente, me diz o seguinte, independente do circuito, né? Ou não é independente do circuito, não. Para qualquer circuito que eu colocar esse componente, o ponto vai estar sobre ela. Por exemplo, se o ponto estiver aqui, ó, o ponto de operação estiver aqui, a tensão é essa e a corrente é essa. Se o ponto estiver aqui, ó, a tensão é essa e a corrente é essa. Quer dizer, o ponto de operação ele tem que estar sobre a curva do componente. Assim como também, naquele circuito específico lá, o ponto de operação tem que estar sobre a reta de carga. Então, onde que está o ponto de operação real? Tem uma regra que diz que tem que estar sobre a curva azul, a curva do componente, e o outro sobre a reta vermelha. Então, tem que estar, o real mesmo é ele estar sobre o cruzamento dos dois. Por quê? Porque no cruzamento dos dois eu estabeleço as condições estabelecidas por um componente e um circuito. Quer dizer, um componente que eu não usei lá na equação, que é a curva do componente. E os outros 2 componentes do circuito, que é a fonte e o resistor, que estão aqui representados pela sua reta. Então, o ponto de operação está aí. Ó. Se o ponto de operação está aí, qual que é o valor real
esse ponto de operação também é chamado de ponto quiescente, né? Ele estabelece o valor real da corrente, que chama de corrente quiescente, e o valor real da tensão, que chama de tensão quiescente. Então, de posse da curva do componente e da reta do circuito, eu sei qual que é a corrente que vai circular, é essa aqui, e qual a tensão que vai estar nos terminais do componente, isto é, o valor específico de VAB, que é esse aqui. E Q é o valor específico da corrente, da equação que nós vimos lá. E o VQ é o valor específico de VAB. Então, eu sei que eu tenho como verificar o comportamento do circuito sem conhecer a resistência ômica do componente, porque é um componente que não apresenta uma curva linear. Se fosse um resistor, aquele RX fosse um resistor puro, eu teria que uma reta e cruzando a outra reta e a confluência dos dois daria o ponto. Entendeu? É a mesma coisa. Eu estaria calculando da mesma forma que usando a lei de Ohm, a lei de Kirchhoff e uma resistência constante, né? Esse é um trabalho que é um pouco a mais, né? Mas ele é necessário quando o componente é uma curva não linear. Só para ilustrar mais, imagina que eu vou mudar o componente. Obviamente que se eu vou mudar o componente, eu vou mudar a curva do componente. Por exemplo, suponha que a curva seja essa aqui, ó. Meu componente tenha essa outra curva, e não aquela anterior. Quando eu mudo o componente, eu mudo só a curva azul. A reta de carga continua. Por quê? Porque eu não mudei a bateria nem o resistor. Isso leva o ponto de operação para cá, ó. Isto é, o ponto quiescente fica sendo esse. Se eu mudei o ponto quiescente, o que é que eu mudo? O valor da tensão sobre o resistor e a corrente que vai circular. Por quê? É a confluência da reta que representa o circuito com a curva que representa o componente. Tá certo? Aí nós temos a situação. Agora, imagina que eu mantenho o mesmo componente, mas vou mudar a fonte. Tá? Aí, quando eu mudo a fonte, eu estou mudando o VCC, né? Se eu mudo o VCC, eu estou mudando algo do circuito que interfere na reta de carga dele. Aí a reta de carga muda. Digamos que eu coloco um VCC menor, esse VCC aí. Ó. Se o VCC for menor, ele dividido por aquele R que está lá em série, vai dar uma corrente menor. Suponha que deu esse valor aí. Ó. Assim sendo, a reta de carga muda também. Ela foi desviada. Observe que eu movimentei ela sem mudar a inclinação dela. Por que eu não mudei a inclinação dela? Porque a inclinação dela, vocês viram lá na equação, é dada pelo valor do resistor, que está em série. É menos 1 sobre R. Entendeu? Então, eu mudei o posicionamento da reta, o ponto que ela cruza a curva característica mudou, consequentemente, o ponto de operação mudou e, obviamente, mudam os valores quiescentes. Então, nós acabamos de fazer aqui uma análise comportamental, uma análise gráfica do circuito, de uma maneira completa, e ainda mudamos para ilustrar o valor da fonte. Agora, vamos considerar que o mesmo componente, cara, mudando o valor do resistor. De cara, vocês já vão concluir que se eu mudei o valor do resistor, e só do resistor, mantendo a mesma fonte, eu vou mudar a inclinação da reta de carga, né? Porque o resistor estabelece a inclinação, além do posicionamento, é lógico. Então, a reta de carga passa a ser diferente. Pode ser, por exemplo, essa aqui, ó, né? O componente, o RX, continua o mesmo, a curva está aí. Eu coloquei uma nova reta de carga, por quê? Porque eu mudei o valor do resistor. E observe que ela não está cruzando o eixo aqui, tá, gente? Por que ela não está cruzando? É porque o valor do resistor que eu coloquei vai estabelecer uma corrente para esses valores de tensão muito grande. Ela vai cruzar o eixo da corrente lá em cima, quase no teto aqui do meu apartamento, entendeu?
Aí, como é que vocês se virariam para desenhar ela aqui, sendo que não há como, a não ser que eu estique esse eixo aqui até chegar num ponto que daria aquele valor de corrente? Aí, é simples, já que 2 pontos definem uma reta, um ponto eu continuo usando o VCC. Né? Então, eu coloco o I0, né? E vejo que com I0, o valor da tensão no componente Rx é VCC. Aí eu escolho um valor aqui diferente, aqui, ó, de I, um que esteja no mesmo, na mesma área onde está o plano cartesiano. Então, pega um valor aqui, quanto mais distante do zero, melhor, porque quando você vai desenhar uma reta, ela fica mais precisa ou melhor posicionada quando os 2 pontos que eu escolho são bem distantes um do outro. Se eu pegar 2 pontos muito próximos, qualquer descuidozinho, qualquer não precisão na passagem da reta por ponto ali, faz mudar a inclinação, dá erro. Né? Então, eu escolho o valor de corrente aqui, ó, pego esse valor de corrente, levo lá na equação da reta e calculo o valor da tensão. Aí eu vou pegar as coordenadas, né, para aquele ponto específico da reta de carga, marco lá e desenho a reta. Aí desenhei a reta, que foi essa aí, que é essa aqui. Bem, então, gente, tem que andar mais rápido, porque a aula já está acabando, a aula passa rápido. Eu tenho aqui uma nova inclinação, um novo ângulo beta, o ponto de operação continua sendo o cruzamento da reta com a curva característica, então tem aí a situação. Quando eu mudei a inclinação da reta, do valor do resistor, eu passei a ter agora esses valores quiescentes aí, né? Mas só para ilustrar mais, escolhi um outro valor aqui, ó, a cor está meio fraca, né? Mas é a mesma coisa, cara. Mudei de novo o valor da reta, do resistor R, só que agora eu coloquei um R tão grande que a corrente veio cá para baixo. Quer dizer, mudei a inclinação, da mesma forma que eu tinha feito antes. Então, quando se muda a inclinação, acontece isso que eu acabei de falar, o ponto de operação vai mudar por isso, e os valores quiescentes também se modificam em função disso aí. Tranquilo? Então, isso aqui, o que nós fizemos hoje aqui, gente, é um processo gráfico para você calcular o ponto de operação de um circuito série que você se arvora a fazer quando o componente não é linear e quando você deseja uma precisão maior. Tá? Tem esse texto que eu coloquei aqui, ó, eu vou deixar nessa... Ele aqui está dizendo que a reta de carga, como pode-se ver, representa todos os pontos de operação possíveis para o circuito que ela representa no plano cartesiano. Não há como o ponto de operação estar fora dela, não há. Da mesma forma, a curva estática do componente, ou curva característica estática do componente, colocada entre os pontos A e B, representa todos os pontos de operação definidos para ele ou por ele, independente do circuito. Então, independente do circuito, a curva característica determina o ponto de operação. Independente do componente, a reta de carga também determina. É a confluência dos dois que faz a gente chegar no ponto de operação real, tá certo? Então, também não há forma do ponto de operação estar fora dessa curva. Então, o ponto de operação real, o chamado de ponto quiescente, é definido pelo cruzamento da reta com a curva estática do componente. E suas projeções sobre os eixos indicam o valor da tensão sobre ele e a corrente que circula por ele. Então, gente, essa aula que eu coloquei hoje, que eu passei para vocês, é para vocês fazerem análise gráfica e fazer esse tipo de cálculo muito comum na eletrônica, na lógica, que é a utilização da reta de carga. Lembrando o seguinte, que esse circuito aqui, que é o circuito que nós utilizamos, é o circuito básico da eletricidade. Eu não sei se o professor já deu o teorema de Thevenin para vocês lá. O teorema de Thevenin estabelece o seguinte: circuitos lineares, quer dizer, tem fontes de tensão e resistores, qualquer circuito, né, qualquer um deles, ele pode ser o mais complexo, o mais incrível, ter qualquer número de componentes, desde que seja fontes de tensão e resistores, eles podem ser representados, é claro, calculando da forma adequada, né, por uma resistência equivalente em série com uma fonte de tensão. Então, isso que nós fizemos aqui, ó, apesar de ter sido só uma fonte e só um resistor,
representa qualquer circuito linear. Então, qualquer circuito linear que existe, conforme eu disse, constitui qualquer número de fontes e resistores, que, simplificadamente, eu utilizo esse equivalente, eu posso ligar lá em 2 pontos dele um componente que pode ser qualquer componente que existe e calcular a corrente que vai circular e a tensão sobre aquele componente. E se eu calculo a tensão sobre aquele componente, eu distribuo a tensão no resto do circuito, fácil, certo? A vantagem é que qualquer circuito eletrônico linear pode ser representado por a bateria e o R. E qualquer componente que existe, né, linear ou não, eu posso pôr aqui, desde que eu tenha a curva característica dele, e trabalhar dessa forma para obter os elementos do circuito. Mas, se o componente colocado aqui for um resistor, aí eu não preciso de usar a reta de carga. Eu posso usar, mas não preciso, porque tendo o resistor, o circuito fica simples de calcular. Entendeu? Fechado, gente? Deixa eu ver aqui, ó. O Francisco não veio hoje para falar para eu fazer chamada, não. Não esquece de fazer chamada, não, Ari. Ah, você está aí, né? Acabei de fazer, Chico. Beleza, obrigado, Chico. Como eu disse, né, eu não esqueci, não, mas não esquece de terminar a aula também, não, porque ela já acabou, né, Chico? Bem, gente, daí eu estou à disposição para fazer alguma pergunta, qualquer pergunta. Infelizmente, eu fiquei falando o tempo todo, mas eu calculei falar nos 50 minutos, né, deu certinho, mas eu estou disponível para qualquer pergunta. Espero que vocês tenham compreendido o objetivo e o que nós falamos para vocês e ver a importância da gente conhecer esse artifício, digamos, matemático, né, de você verificar o cálculo da tensão sobre um componente, qualquer que seja ele, né, usando a reta de carga do circuito. Isso é muito usado em eletrônica analógica e, em muitas situações, a única forma de calcular quando você deseja uma precisão. Quando a precisão não é tão importante, dá para aceitar, você não usa o processo. Aí você pega algum dado do componente que você já tem disponível e usa, né? Mesmo sabendo que não fica muito preciso, mas fica razoavelmente preciso. Né? A precisão fica melhor, óbvio, você tendo a reta de carga. Aliás, a curva característica do componente. É isso aí. Beleza? Então é isso, gente. Como ninguém se manifestou, eu agradeço a presença de todos vocês. Desejo uma boa semana para vocês. Eu pretendo colocar um exercício lá no Moodle. Se eu tiver tempo, eu farei isso hoje. Né? E esse exercício, se eu tiver tempo de fazer hoje, colocar hoje, é para ser entregue, postado lá, até na próxima terça-feira. Se eu não conseguir hoje, porque a questão de tempo nosso também é complicada, aí eu cancelo, eu não coloco ele não. Então, coloco, mas vou dar um tempo maior. Eu vou tentar colocar hoje, que eu gostaria que vocês resolvessem até na próxima aula, mas só se eu conseguir, tá certo? Aí vocês vão ficar sabendo, entrando no Moodle no final do dia. É isso aí, obrigado, até mais. Obrigado, professor. Falou, um abração, tá? Bom dia para todo mundo. É isso aí, Francis. Foi bom de ontem para hoje? Tranquilo, graças a Deus. A aula ontem à noite foi boa? Olha, eu vou te falar, vou ser muito sincero, acho que a aula fica meio frustrante, né? Assim, eu acho que a aula foi tranquila, mas eu acho frustrante porque os alunos estão muito desmotivados, o segundo módulo. Mas o terceiro está assim também, Chico. Eu acredito que o quarto também está. O pessoal da noite, eles são meio... Você sabe, eles são... Mas estão exageradamente desanimados. Você Entendeu? cutuca, você tenta motivar, né, e não sai nada, né? É. Pelo que você falou, a turma está bem reduzida, né, Chico? Pois é, mas de 24. Ontem quase bati o recorde. Pois é. Na última aula que eu dei, só tinha 7. Pois é. Na semana passada, a turma que eu dei aula, semana atrasada, a última aula que eu dei, só tinha 7 também.
Mas a sua turma é menor. A minha é 24. 7 para mim é 50%, né? O seu é 25%. Que tristeza. Mas o que você pode fazer? Nada, Chico. Você pode fazer agora. É Bom, difícil. podemos fazer para o próximo semestre. Já falei com o Paulo, agora tem que falar com ele. Estava esperando o Ivonilde voltar para falar com ela, porque a gente tem que tomar uma atitude agora. Entendeu? Curso noturno, eu conheço muito o curso noturno, que eu trabalho com eles há muitos anos. Aliás, eu trabalho com noturno a vida toda. Então, é muito difícil você motivar ele. E no caso da pandemia, não é motivar, Chico, não é motivar. Pelo contrário, se me permite, é o seguinte, eles já são motivados, porque se eles não estiverem motivados, eles não saem de casa. Eles não estariam aqui, não. Não estaria. Se ele vem de noite, você se inscreve para fazer um curso técnico à noite, porque ele já tem motivação. E essa motivação pode ser porque ele gosta da eletrônica, pode ser porque ele precisa do emprego, porque quer. Exato. Eu também penso assim. Agora a gente tem que tentar segurar ele, mostrar nós temos aqui a importância, entendeu? Mantê-lo, né, atender a sua expectativa, né, saber qual que é a real expectativa dele e atender. Durante a pandemia, já é mais difícil você atender a expectativa. Então, tem que ter essa compreensão, tanto dele quanto da gente. Porque, apesar deles estarem motivados, e apesar da gente estar disponível aqui para fazer o que for necessário, né, não é fácil e a gente tem que achar a fórmula. Se a gente não achar a fórmula, Chico, a questão é essa. Se a gente não achar a fórmula, tem que ser desse jeito que está indo mesmo, e seja o que Deus quiser. Aqui, muda aí para você ver aí o chat aí. Os meninos estão despedindo você. Beleza. É isso aí. Eu agradeço a esse pessoal aí, despedindo aí. Esse retorno é importante, né? Sem dúvida. Sabe? Eu fico frustrado, porque, na verdade, não é nem frustração, é preocupação, sabe? Assim, eu sei, é preocupação. O que eu posso fazer para fazer o trabalho de tal maneira que o aluno consiga aprender? Venha e aprenda, né, Chico? Isso. Uma coisa que eu aprendi na vida, Chico, que o melhor que existe é a comunicação, é a conversa. Tá certo? Então, você, por exemplo, você parar uma aula e tentar conversar com eles, tentar conversar com eles. Ou seja, isso é quase toda semana. Né? E você fala assim, moçada, o que está acontecendo? Eles mesmos viram, quem está, né, aqui, né, quem está no online, são os que normalmente vêm. Então, os outros que abandonam. Você vai perguntar a pessoa errada, né? Exato. Aí eu falo, como é que tá? Você tem contato com os outros colegas aparecendo? Nada. Eles falam que nem tem contato com eles. São muito bonitos também. A coisa nunca foi boa, né? E agora está, digamos, pior, né? Mas eu não sei o que fazer para te ajudar. Estava tão ruim assim, estava bom, ia melhorar, mas parece que piorou. Eu acho que o primeiro ano também, o primeiro módulo, né, também deve estar bem ruimzinho, né, Chico? Eu estou preocupado exatamente com isso, sabe? Porque quem vai entrar agora, entendeu? E você tem que lembrar, Chico, que quem vai entrar agora são aqueles que foram aprovados no processo seletivo lá no final da lista, né? Não, são os que foram mal no primeiro, na seleção. Em tese, é o que tem menos base, né? Se bem que hoje em dia você não consegue mais diferenciar tanto, não. Não está tão evidente, não está assim tão discrepante. Como eu sempre dei aula para as turmas, eu sempre noto as diferenças, Chico. Sempre notei as diferenças das turmas que entram no início do ano e as que entram depois. Sempre notei as diferenças. Exato. Sempre tem, não tem jeito. Bom, Chico, você está com um minuto aí? Sim. Antes de passar, é o seguinte, como é que você está resolvendo a questão do estagiário, do cara que você orienta lá do mesmo jeito que eu fazia presencial. Na RAI?
Não, do mesmo jeito que eu fazia presencial, só que é assim, igual nós estamos fazendo. Não. Eu converso com ele assim, igual nós estamos. Ó. Eu estou com 2 lá, não estou sabendo o que fazer. Você pôs, Marca reunião, assim, igual nós estamos fazendo, reunião. marcou no Teams, né? Ele apresentou o relatório só para você não pôs numa turma nenhuma, não, né? Não, o relato é o seguinte, vou te explicar então, a orientação. Então, a conversa, o contato é em videoconferência, assim, beleza? Sei. Tá. Você fez o que usando o quê? O Zoom, o Teams? Eu uso o Zoom por causa do problema que eu tenho com o Teams. Mas Tá. Então, você cria, podia no ser caso... Meet, podia ser qualquer outro, não importa. Você passa o contato e tem que entrar em contato com você. Sei. Bom, Eu estou pretendendo criar uma equipe que daria o nome de RAI. E daria, pediria o e-mail do cara e habilitaria ele usar entrar naquela. recebeu o e-mail dele? Oi? Recebeu o e-mail dele, manda com o e-mail dele. Exatamente. Então, eu marco um horário, né? Isso. E a gente entra e a gente conversa para passar isso. Como é que está? Bom, aí a informação que eu passei que eu passo para eles é como que eles vão estruturar o que eles vão escrever. Aí eles vão escrever um relatório onde tem 3 partes. A primeira parte ele apresenta a empresa, a segunda parte ele apresenta as atividades que ele desenvolveu na empresa, ou que ele está desenvolvendo, né, as principais, todas elas ligadas à eletrônica, né? Você fez igual naquela norma que nós criamos lá quando a gente estava lá, uns 10 anos atrás. Só que né? eu não peço para eles fazerem pesquisa. Eles não fazem pesquisa, tá? Pesquisa agora é só se o cara trabalhar com iniciação científica. Mas você mudou por conta própria, não houve orientação. Não. É a orientação do Dene e do Edmar. É? Agora é só relatório de estágio. Mas eles não podem fazer isso, não pode ser, porque já nós decidimos na Assembleia que teria pesquisa. Para eles mudarem lá, tem que passar pesquisa isso. Se o cara é opcional, se o sujeito achar que deve fazer pesquisa. Mas a norma que nós votamos, eu gosto de estar muito em cima da norma, sabe, Chico? Mesmo porque fui eu que trabalhei para ela ser implantada. E lá nós colocamos a pesquisa. Se o pessoal resolver colocar dessa forma que você está falando, isso tem que ser passado pela Assembleia de novo. Porque o que foi decidido na Assembleia foi X. Então você tem que ver com o Dene lá, porque o Dene fez um trabalho de consultar, não sei o quê, teve uma comissão lá de estava eu, Ronaldo. Chico, vou entrar lá no Zoom. Tá. Oi? Tá ruim? Tá. Então, Vou entrar lá, tá? Eu acho melhor. Vou fechar aqui, então.